Olá pessoal, eu sou Ana Costa, estou aqui para convidar vocês a conhecerem uma novidade no nosso site. Hoje nós teremos uma convidada fazendo uma receita para nós super especial. É a nossa queridíssima Selminha, da Oficina de Cupcakes by Selminha. Eu tenho certeza que você irá se apaixonar por essa receita. Vamos então aos ingredientes. Para a massa, 3 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 250 gramas de açúcar, 100 ml de leite, 3 bananas grandes amassadas, 350 gramas de farinha de trigo, 3/4 de xícara de uvas passas brancas trituradas ou inteiras, mas é opcional, 1 colher de sobremesa de canela em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitada de sal. Agora os ingredientes para o recheio: 4 bananas, 120 gramas de açúcar. Ingredientes para a cobertura de buttercream de cream cheese: 1 tablete de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 3 xícaras de açúcar de confeiteiro, 1 tablete de cream cheese ou 1 caixinha de Filadélfia, 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Então vamos partir para o nosso recheio. As 4 bananas picadas, e o açúcar. Nós estamos no fogo baixo até virar um purê de bananas. Isso leva em média 5 a 10 minutos. Depois que o seu purê estiver pronto, você vai levar para um recipiente e vai reservar. E aí está pronto o seu recheio de bananas. O nosso recheio já está pronto, nós vamos passar para um recipiente para que ele esfrie e depois nós vamos rechear os nossos cupcakes. Então vamos partir agora para a nossa cobertura de cream cheese. Primeira coisa, nós vamos acrescentar a manteiga, a essência de baunilha e por último nós vamos colocar o açúcar de confeiteiro. Nós vamos misturar. Depois de estar totalmente homogeneizado, nós vamos acrescentar o cream cheese. Em velocidade média, vocês vão misturar. Depois que nós emulsificamos a manteiga e o açúcar, ficou uma textura bem clarinha. Aí, por último, nós vamos acrescentar o cream cheese. Basta agora ligar a batedeira, no mínimo, apenas para homogeneizar essa mistura. Olha, uma dica: não acelere muito aqui na hora de bater, porque senão você pode perder o ponto do seu buttercream. Então, uma dica: sempre você usar a potência da sua batedeira no mínimo. É assim, quanto menos você bater, você não vai correr o risco desse seu creme desandar, porque a maioria das pessoas acontece isso. Então, no mínimo, devagar e muita paciência. E pronto, já está o nosso creme pronto. Fica uma consistência super saborosa e super simples também de usar numa manga de confeitar. Agora nós vamos colocar num recipiente, deixar descansar um pouquinho e vamos partir para os nossos bolinhos. Então vamos partir para os nossos cupcakes. Primeiro nós vamos acrescentar aqui no bowl da batedeira, nós vamos colocar as gemas, os ovos inteiros. E vou acrescentar também a manteiga. Essa manteiga nós vamos misturar com os ovos e vamos fazer uma mistura, emulsificar esta mistura aqui no bowl da batedeira, ok? Em velocidade média. Uma velocidade média, nós vamos aqui bater. Então, nós temos no bowl da nossa batedeira as gemas, as claras e
a manteiga. Nesse meio tempo, vocês já podem perceber que já vai misturando, nós vamos acrescentar aos poucos o açúcar. Deixa eu homogeneizar mais um pouco. E aí nós vamos acrescentando o açúcar. Vamos acrescentando o açúcar, de pouco, a essa mistura. Essa é a parte mais importante do seu cupcake, porque quando você mistura bem esses ingredientes, vai dar a leveza, vai dar a estrutura da sua massa. Então é muito importante que essa primeira etapa ela esteja bem misturadinha. Ó, estou acrescentando o açúcar aos poucos. Vou aumentar um pouquinho a velocidade da batedeira. E vou acrescentar o restante do açúcar. Então, fique bem claro que vai ser a partir daqui que você vai ter um delicioso bolinho com uma textura bem leve. Então, você tem que bater bem para que ele possa depois, quando nós formos acrescentar o restante dos ingredientes, tenha uma estrutura bem saborosa, massa macia. Por isso aqui, esse é o passo, é o pulo do gato, meninas. Sempre, para você ter um bom resultado final no seu bolinho, você tem que bater bem esses primeiros 3 ingredientes. Bom, agora nós vamos partir para peneirar os secos e acrescentar a nossa mistura. É muito importante peneirar os secos, para que a farinha solte. Por quê? A farinha, geralmente, ela retém um pouquinho de umidade, então é importante que nós possamos passar por uma peneira para aerar essa farinha. Aí nós acrescentamos a farinha já peneiradinha. Vou acrescentar aqui o sal. A canela. E com o auxílio de um fouet, nós vamos misturar os secos. Aqui nós estamos misturando, então, a farinha, a canela e o sal. Por último, que nós vamos acrescentar o fermento. Agora, nós vamos ligar a nossa batedeira e nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós vamos alternar farinha com leite. Vou acrescentar aqui um pouco a farinha. Vou ligar a minha batedeira no mínimo. E vou alternando com o leite. Batedeira no mínimo, vou alternando a farinha devagar. Acrescento o leite. E assim sucessivamente. É importante que esteja no mínimo, por quê? Para evitar também a bagunça na sua bancada. Porque se você aumentar aqui a velocidade da sua batedeira, vai voar farinha para tudo quanto é lado. Então é importante que esteja na velocidade mínima e você vai alternando. Você pode notar que a minha bancada está super limpinha, porque não fez aquele pá da farinha. Agora que já nós misturamos, nós vamos acrescentar por último a banana e a uva passa. A uva passa é opcional. Se você não gostar, não há necessidade de você acrescentar na sua massa. Uma dica. Essa massa de cupcake ela é muito rica, porque além de nós estarmos acrescentando a banana, as uvas passas, ele pode também ser um muffin. Não há necessidade de você colocar a cobertura. Então, você pode fazer esta massa,
além de ser um cupcake delicioso, por ser muito rico, ele também vai virar um muffin, porque você também pode estar saboreando esse seu bolinho no chá da tarde, com seus amigos, porque é muito saboroso. Vou acrescentar as passas e nós vamos dar uma ligeira batida. Só um pouquinho, para que a massa receba a banana, a uva passa, para dar uma homogeneizada nessa mistura. E daí nós vamos colocar nas forminhas próprias para cupcakes. Pronto, já misturou bem, só para dar uma homogeneizada. Agora, por último, depois que nós acrescentamos a banana, a uva passa, nós vamos acrescentar o fermento. Sempre por último. Velocidade sempre mínima para acrescentar a essa mistura e homogeneizar junto com o fermento. E vamos colocar na nossa forma para cupcakes. Com a nossa massa pronta, nós vamos colocar nas forminhas próprias para cupcakes. Uma dica: sempre procure colocar nessas formas uma forminha de papel própria para ir ao forno. Na própria embalagem, informa para você se ela é própria ou não para ir ao forno. Outra dica também: se você não dispõe uma assadeira como essa de 12, você pode estar utilizando aquelas formas individuais que nós assamos os pudins, quindins, você pode estar usando também. Outra dica muito importante: nunca preencha essa forminha até o topo de massa. O importante é que você deixe um espaço para que essa massa possa crescer. Então, se você trabalha com uma balança de precisão, que eu acho muito importante você ter, você coloca aqui uma quantidade de 50 gramas. Se você ainda não dispõe da sua balancinha de precisão, aí você vai colocar 3/4 da forminha, ou seja, você vai deixar um espaço para que ele possa crescer, ok? Então, nós vamos fazer esse processo nesse momento. Nós vamos pegar a massa e vamos encher 3/4 da forminha. Esse cupcake ele é tão saboroso, ele tem um rendimento muito legal. Então, aqui no caso, vão render 23 cupcakes dos grandes, que nós chamamos de standard, ou 60 mini cupcakes, naquelas formas menores, número 2. E assim nós vamos preenchendo as nossas forminhas e nós vamos levar ao forno uma temperatura de 180 graus, no forno convencional por 20 minutos. Se você utiliza o forno elétrico, 15 minutos, também potência de 180 graus. Como que você vai saber se os seus cupcakes já estão totalmente assados? Eles vão ficar, por essa mistura conter canela, ele vai ficar douradinho. Aí você já vai ver que o seu cupcake já está assadinho. Agora, toda mão de confeiteira já está acostumada com o calor do forno. Geralmente, eu abro o forno e com o próprio dedinho eu vejo se ele já está numa consistência, já não afunda, ele já está pronto. E assim nós vamos colocando na nossa forminha e nós vamos levar lá no forno e ele vai levar 20 minutinhos para ficar pronto. Meninas, é uma delícia. Vai tomar conta da sua cozinha, o cheiro. Você vai incomodar o vizinho quando você for fazer esse cupcake. E não esqueça, ele também é um muffin delicioso para se tomar um chá com as amigas. Agora nós vamos levar ao forno, temperatura 180 graus, por 20 minutos. Isso no forno convencional. Se você estiver utilizando um forno elétrico, temperatura 180 graus, 15 minutos. Depois que nós retiramos os nossos cupcakes do forno, nós temos que colocá-los numa grade de resfriamento. É muito importante para que eles possam resfriar totalmente, para que nós possamos depois recheá-los.
Existem várias maneiras de nós rechearmos os nossos cupcakes. Nós podemos utilizar um cortador redondo, mais ou menos um diâmetro de 2,5 centímetros, e nós iríamos colocar ao centro para retirar o miolo. Se você não tiver esse cortador de metal, você pode utilizar a sua faquinha, que faz o mesmo efeito. Mesmo procedimento. Ao centro, vamos fazer um círculo. Eu vou demonstrar para vocês. Com um cortador de metal, nós vamos ir ao centro do cupcake, fazer uma suave pressão. Vamos retirar esse miolinho. E aqui nós já temos uma cavidade para nós podermos acrescentar o nosso recheio, ok? Esse miolinho nós não desprezamos, porque nós vamos acrescentar aqui novamente depois depois deles recheados. Aqui nós vamos utilizar a faquinha. Vamos até o fundo, em círculo. Retiramos o miolinho com cuidado. Já deixamos o orifício para que nós possamos acrescentar o nosso recheio, ok? Nós vamos utilizar aqui, lembra logo no começo da nossa receita, nós fizemos um purezinho de bananas. Nós vamos estar recheando este cupcake. Vamos estar recheando com o auxílio de uma colher. Você vem aqui no orifício que você fez com o cortador, acrescenta esse recheio e bem recheado. Cupcake gostoso é um cupcake bem recheado, ok? E nesse aqui que também nós abrimos com a faquinha. Com o auxílio da outra colher, você vai colocando, preenchendo todo o orifício com esse purezinho de bananas. E agora nós vamos fechar esse buraquinho. Sem medo de ser feliz, bem recheado, com o mesmo que nós abrimos com a faquinha, o mesmo procedimento. Prontinho, você já está com o seu cupcake recheado. Agora nós vamos partir para a cobertura, para fazer o topping e as voltinhas. Coloque então o recheio do cream cheese que nós fizemos numa manga de confeitar, e nós vamos então agora fazer o topping do cupcake. Eu tenho um modo diferente de fazer os toppings dos meus cupcakes. Geralmente, as pessoas começam a fazer a voltinha de fora para dentro. Eu faço o inverso. Por quê? Porque se eu começo do centro para fora, eu vou dar uma sustentabilidade aqui nesse topping, ele não vai afundar. Então, esse é o segredo da oficina. Esse é o segredo dos toppings da Selminha. Então, vamos lá. Ao centro, um ângulo de 90 graus. Eu coloco, venho, faço a primeira voltinha e vou subindo. E aqui tá o topping. Vamos fazer a mesma coisa, o outro, para vocês fixarem. Sempre ângulo de 90 graus, centro para fora, preparando para a primeira voltinha. Vou subir. E pronto, está pronto o topping do seu cupcake. Agora vai da sua criatividade. Você vai poder, nós temos no mercado inúmeros confeitos de açúcar, nós temos as sainhas dos cupcakes, nós temos as bandeirinhas que nós chamamos de tags, para você deixar ainda mais bonito o seu cupcake. Aqui no caso, eu vou estar utilizando, vamos usar então os wrappers. Eu vou os wrappers e tem também as tags de cupcakes. Vamos fazer bem bonitos. Vou escolher um wrapper azulzinho e um outro vermelho. Vou colocar no vermelhinho também. Uma dica também, é importante que quando nós formos colocar
os nossos cupcakes, o importante é que ele já esteja envolvido na sainha para que não aconteça isso. É tão importante, foi até bom que isso aconteceu, para que assim a gente faça um trabalho limpo, porque daí a gente não vai sujar a sainha do cupcake. É muito importante que primeiro ele já esteja com as sainhas, para você não ter esse problema dele sujar o seu wrapper, ok? No primeiro ele ficou perfeitinho. Agora nós vamos decorar esse cupcake. Aqui você pode usar sua criatividade usando as bandeirinhas ou as tags. Aqui, no caso, nós vamos estar usando uma tag de cupcake. Eu ainda acho que eu posso dar uma cor, porque ele está uma cobertura branca, uma cobertura neutra. Você pode brincar bastante com as cores. Então, vamos colocar aqui. Olha que bonito. A gente pode, como já temos uma tag de cupcake, vamos colocar bonitinho. A gente pode colocar aqui um confeito de açúcar em formato de cupcake. Eu, particularmente, gosto de cupcakes assim, cleans, não muito cheio de confeitos. Vamos partir para outra, tá? Vamos terminar de completar esse também. Esse, no caso, eu vou usar, então, uma bandeirinha, que também chama-se tag. Vamos dar uma cor, vou colocar aqui uns coraçõezinhos, para ficar bem bonito. E está pronto o seu cupcake de banana. Bom, aqui estão finalizados os nossos cupcakes de banana. Espero que vocês tenham gostado da receita. Quem gostou, pode acessar o meu blog. Eu tenho várias outras receitas também. O meu blog é www.aoficinadecupcakes.blogspot.com.br. Eu terei imenso prazer em poder ajudá-los. E até mais uma próxima. Um grande beijo, Selminha.